Josué. O livro de Josué pertence à historiografia deuteronomista. Podemos conferir na introdução geral e introdução aos livros históricos. Foi composto pelo fim do exílio babilônico, depois de 550 a.C., por escribas ligados à população de Judá e motivados pela esperança da conversão da casa real e das lideranças do povo, em vista de um novo tempo de justiça e de fidelidade à aliança. O livro tem o mesmo estilo solene, didático e repetitivo do Deuteronômio, do qual ele é a continuação. Veremos agora o conteúdo geral do livro. O tema principal é a conquista e a repartição da terra. Podemos conferir nos capítulos 2 a 21, com introdução no capítulo 1 e epílogo no capítulo 22. A figura central é Josué, sucessor qualificado de Moisés. Moisés é o homem da aliança, a lei e a promessa. Josué continua sua obra, põe-se a serviço da realização da promessa ao iniciar a tomada de posse da terra. Nessa moldura são colocadas as tradições sobre a conquista da terra, realizada 700 anos antes da redação do livro. Muitas delas são formuladas de modo a servir de exemplo à renovação do país depois do exílio babilônico. Os capítulos 23 e 24 descrevem a despedida de Josué, deixando como grande legado a renovação da aliança. Veremos agora alguns temas específicos do livro de Josué. Ao povo que vive em parte no exílio, em parte num país em ruínas, os temas deste livro recordam a responsabilidade pela herança que recebeu de Deus. Primeiro ponto dos temas específicos: a posse da terra. Este é o tema principal, altamente sugestivo para o povo que, na época da redação do livro, vive no exílio, na Babilônia. Deus prometeu a terra, então os israelitas não devem acovardar-se, mas avançar com coragem para tomar posse daquilo que Deus lhes dá. Deus cumpriu sua promessa. Conferir 21, 43... e também no capítulo 45. Se o povo perdeu a terra, a culpa não é de Deus, mas do povo, principalmente de seus governantes. Um outro aspecto dos temas específicos é: a terra era boa. Os espiões do capítulo 2 que o digam. Se Israel perdeu a terra, é por causa de sua infidelidade. Por isso, tem de renovar a aliança e a fidelidade ao Deus libertador, que os tirou do Egito, e a sua lei. Podemos conferir no capítulo 24. Um outro aspecto dos temas específicos é a Guerra Santa e o interdito. O livro é permeado pela representação da Guerra Santa e parece até descrever certos combates para ensinar às gerações que não conheceram as dificuldades da conquista como guerrear. O próprio Deus é o comandante-chefe das tropas de Israel. Capítulo 5, versículo 13 e 15. A ele pertencem os despojos. Daí a prática do interdito, anatema, que consiste em reservar para Deus povos, cidades e objetos conquistados.
devem ser interditados para o uso profano. Na prática, isso significa: os objetos vão para o tesouro do Senhor e as cidades e as suas populações são exterminadas. Evidentemente, tais ideias são próprias de uma consciência religiosa arcaica e não são mais sustentáveis depois de Jesus de Nazaré. Um outro ponto dos temas específicos: fronteiras e cidades. As longas listas de fronteiras e cidades podem parecer monótonas, mas servem para lembrar a extensão da terra que Deus deu a seu povo, agora reduzido a um pequeno resto. É memória nacional para que se conscientize de quanto deve ser restaurado por um povo renovado, justo e fiel. Para a situação de hoje, podemos aprender que Deus dá a terra ao povo para que todos vivam na fraternidade e na paz, observando as suas orientações e encontrando, assim, o bem-estar de uma sociedade fiel. Também a nós cabe aguçar o senso de responsabilidade pela terra que Deus quer dar a todos. Início do capítulo de Josué. Capítulo 1, versículo 1 diz: fala sobre a missão, a investidura de Josué, missão de introduzir o povo na terra prometida. Então, Josué 1, capítulo 1. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel.